O termo dispersão indica o grau de afastamento de um conjunto de números em relação à sua média e pode ser medido pela amplitude total, pela variância, pelo desvio padrão e pelo coeficiente de variação. Cada uma dessas medidas nos fala sobre a dispersão de um conjunto de dados considerando diferentes níveis de complexidade. Começando pela amplitude total, nós temos aqui uma medida que revela a diferença entre os nossos extremos. Portanto, sua obtenção é super simples. Valor máximo menos valor mínimo. Vamos aos exemplos. Primeiro, considerando os nossos dados em ROL. Qual a amplitude total da compra do material X nos últimos 9 meses? Temos aqui os registros das compras e precisamos subtrair os extremos para definir a nossa amplitude, que é igual a 25 unidades. Para dados organizados em uma distribuição discreta, manteremos a subtração dos extremos. Então, nesse exemplo agora, temos 7 e 2 como sendo os nossos valores extremos, o que nos leva a uma amplitude de 5 faltas. Por fim, temos um intervalo para a variável contínua. E como nós já sabemos que nos intervalos o ponto médio é o representante de cada classe, nós vamos precisar do ponto médio da última classe, que é 11, menos o ponto médio da primeira classe, que é 3, o que nos leva a uma amplitude de 8 gramas. Ok, os meus dados estão espalhados em 8 possibilidades entre os extremos. E claro que essa medida nos fala sobre a dispersão, mas acaba nos falando muito pouco, não é isso? Então precisamos avançar para medidas mais detalhadas, como a variância, a nossa segunda medida, que por sua vez propõe o cálculo da média das distâncias entre os valores da amostra e a média que foi calculada para representar um grupo de medidas. Só que isso acontece utilizando a unidade ao quadrado dos dados originais, até mesmo para nos ajudar no comparativo de variação entre dois conjuntos diferentes. Quanto aos símbolos para essa medida, podemos ter um sigma ao quadrado para indicar a variância populacional e um S ao quadrado para indicar a variância amostral. Em termos de alteração de fórmula, essa questão de população e amostra está representada no denominador. Na população, a divisão é por N, maiúsculo, que representa o tamanho da população. Já no registro amostral, nós utilizamos o N, dessa vez minúsculo, que é o tamanho da amostra, menos 1, que é um fator de correção usado nos estudos amostrais para dividir em menos partes e corrigir qualquer problema dessa medida. Em ambos os casos, no numerador, nós temos ponto menos média, para indicar essa distância entre cada valor e o ponto de equilíbrio dos dados, elevado ao quadrado para padronizar a informação, e multiplicado pela frequência simples para representar a quantidade de dados que tem esse mesmo comportamento. Só que, como a variância apresenta seus dados em uma unidade ao quadrado, nós precisamos avançar para a interpretação para a medida seguinte, o desvio padrão. O cálculo do desvio padrão torna-se muito importante para que a análise de variabilidade possa voltar à sua unidade original de coleta, o que nos possibilita ganhos de interpretação dessa medida. Portanto, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Seguimos então com as mesmas características que distinguimos para a população e amostra na definição da fórmula para o desvio padrão. Vamos ao exemplo. Temos aqui um conjunto de 26 dados amostrais. Inicialmente, precisamos definir a média para esses dados agrupados. Isso implica em multiplicar cada variável pela quantidade de vezes que ela se repete, somar todos esses resultados e dividir pela quantidade de dados. Aqui, para o cálculo da média, nós teremos a divisão de 494 por 26, que nos levará a uma média de 19 unidades de medida para representar esse conjunto de dados. Vamos em frente. Comecemos aqui com o nosso primeiro dado, o valor 12. Então, 12 menos a média de 19 nos dará uma distância de menos 7 desse ponto em relação à média. Como essa distância pode acontecer para um lado ou para o outro, temos menos 7 elevado ao quadrado, que nos dá uma distância total de 49. Essa distância de 49 acontece com os 5 elementos que estão representados nessa classe. Então, no final, nós temos uma distância total de
245, considerando todas as nossas repetições do valor 12 na amostra. E assim, vamos seguindo com as demais classes para depois encontrar o somatório dessas distâncias ao quadrado, que é igual a 634 unidades de medida. Agora nós vamos dividir pelo tamanho da amostra menos 1 e depois extrair a raiz para chegar até o valor 5,04 unidades de medida. Agora, para saber se, considerando esse valor de desvio, a média é ou não representativa, nós vamos precisar da nossa última medida de dispersão, o coeficiente de variação. O CV é a nossa única medida de dispersão relativa e ela propicia uma análise de forma conjunta da média e desvio padrão para que a gente possa entender o quanto representativa é a média para um conjunto de dados. E o cálculo é simples. Desvio padrão dividido pela média, sendo esse resultado multiplicado por 100 para gerar essa medida percentual. E a partir do resultado do CV, 3 níveis de classificação são propostos para análise da nossa dispersão. Se o CV for de até 15%, é sinal que a nossa média é representativa e a nossa série é homogênea, com baixa dispersão. Se o CV variar entre 15% e 30%, isso é sinal de que a nossa série tem média dispersão e a nossa média também é parcialmente representativa. Mas se o CV for maior que 30%, é sinal de que a série de dados tem alta dispersão e que a média não é a mais indicada para representar esse conjunto de dados.